É só Deus que fala na Bíblia? É claro que não. Por isso que eu falo que a Bíblia em si não é a palavra de Deus. A Bíblia é um conjunto de livros, ok? Que contam muitas histórias, tem cartas, tem histórias, revelações, etc, ok? Tudo isso aí faz parte da revelação de Deus para a nossa vida. Agora, muita gente fala, e muita gente fala besteira lá também dentro da Bíblia. Você vai ver, lá tem Moisés falando, Abraão falando, Noé falando, tem Davi falando, tem Corá falando, tem Paulo, Pedro, Tiago, tem Isaías, Jeremias, tem Saul, tem muita gente que odiava Deus falando também, tem reis, tem falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, tem muita gente boa e muita gente que não era boa falando na Bíblia. Agora, o que Deus faz? Deus inspira homens para escrever e contar essas histórias e através delas, nos ensinar. Okay? Por exemplo, Herodes mandou matar todos os bebês ali na época de Jesus. Foi Deus que falou isso? Não foi Deus, foi Herodes que fez isso aí. Okay? Então Deus, não é Deus falando em tudo. O problema é que o pessoal quer ler a Bíblia e quando eu fico com essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus e não um conjunto de livros que contém também a palavra, mas contém a inspiração, de Deus para que nós possamos aprender. Quando a gente não consegue centralizar na pessoa de Cristo, o cara abre a Bíblia ali, jogando búzios com a Bíblia, fala comigo, Deus, abre, aí coloca o dedo assim, aí vê um texto que um cara nada a ver, falando alguma coisa ali, e tal, e aí a pessoa fala, é Deus falando. Aí ele tenta interpretar isso para a sua vida. Gente, isso aí é quase uma macumba evangélica. Não pode ser dessa forma. Okay? Existe contexto, você precisa entender que muitos e muitos livros da Bíblia, por exemplo, são históricos, está contando a história, não está doutrinando, esse é o ponto principal. Agora, quando você acha que tudo é Deus falando com você, aí você não compreende a história, ok? E se você não compreender a história, você não vai entender o que aconteceu. Se você não entender o que aconteceu, o princípio, os valores daquilo que aconteceu, você não vai conseguir aplicar isso na sua vida, porque o que Deus não estava ensinando antes, Deus não vai ensinar agora. O que Deus não ensinou nesse texto aqui, Ele não vai ensinar agora com o mesmo texto. A gente precisa entender, são princípios básicos, ok? Agora, de maneira alguma eu desmereço a Bíblia. A Bíblia tem o seu valor, eu sou apaixonado pela Bíblia e é o maior conjunto de livros aí que traz a revelação de Deus pra gente, ok? Então, profecia, essas coisas, nada disso se compara com a Bíblia, não tem a mínima dúvida, mas a gente tem que tomar cuidado para não pegar alguma coisa isolada e falar, tá vendo, é Deus falando, porque não é bem assim que funciona.